Olá pessoal, eu sou o Levi, sou monitor do Museu Interativo da Física da UFRJ, o LADIF, e vou apresentar sobre o experimento que realizamos na medida do raio e da circunferência da Terra. Eratóstenes, também conhecido como pai da geografia, foi um filósofo estudioso grego que atuou em diversas áreas diferentes do conhecimento. E em leituras de papiros antigos da Biblioteca de Alexandria, da qual ele foi diretor e bibliotecário, ele encontrou anotações que informavam que na cidade de Siena, no solstício de verão, do dia 22 de junho, ao meio-dia, a sombra das paredes dos poços não era projetada na água no fundo do poço. E ele também percebeu que na cidade de Alexandria, no mesmo dia e horário, a sombra das paredes dos poços eram projetadas na água. E a partir dessas leituras e observações, ele supôs que isso ocorreria devido a uma curvatura na superfície do planeta, sugerindo que a Terra teria um formato esférico e não plano, e propôs-se também a medir o seu raio e circunferência. Com a ajuda de um assistente que mediu a distância entre as duas cidades de Siena e Alexandria, ele mediu no solstício de verão a sombra de uma haste vertical ao meio-dia em Alexandria. A partir do ângulo formado entre a haste e os raios solares e a distância entre as duas cidades, ele determinou que a circunferência da Terra era de 252 mil estádios, cerca de 39.740 quilômetros em unidades atuais, e que o raio seria, também em unidades atuais, em torno de 6.320 quilômetros, valores que são muito próximos dos atualmente aceitos. E nós tentamos reproduzir o experimento de Eratóstenes de forma similar, mas buscando utilizar meios mais precisos. Nós utilizamos, por exemplo, um sistema de pesos com livros para segurar tubos cilíndricos ocos e finos de caneta, pelos quais nós passamos um fio de prumo. E esse fio de prumo fica sempre normal em relação à superfície do chão. Medimos então a projeção da ponta do tubo cilíndrico no chão e ao longo de 1 hora e meia, em torno do meio-dia, que é aproximadamente o horário que o Sol fica pino, nós acompanhamos a posição da sombra projetada pela ponta do tubo por onde o fio de prumo desce. Dessa forma, podemos ver que no chão a sombra da ponta do tubo percorrerá aproximadamente uma linha reta. E a partir desses pontos marcados ao longo desse intervalo de tempo, nós podemos medir depois a distância entre a sombra da ponta do tubo e a projeção da ponta do tubo no chão. Isso em função do tempo. E dessa forma, vemos que a distância em função do tempo segue uma hipérbole com essa forma. E aqui, esse y0 é a menor distância, ou seja, a aproximação máxima entre a sombra da ponta do tubo e a projeção dela no chão. E o t0 é o instante em que ocorre essa aproximação máxima. As medidas foram realizadas simultaneamente no dia 20 de fevereiro nas cidades do Rio de Janeiro, por mim, e em Teresina, pelo Orlando. E as distâncias entre as cidades foram obtidas utilizando a ferramenta de medidas de distâncias do Google Earth. A partir das medidas, nós obtivemos que o ângulo formado entre o Sol e o fio de prumo na cidade do Rio de Janeiro era de 12,42 graus, com a sombra apontando para o sul, e em Teresina o ângulo formado era de 5,3 graus, com a sombra apontando para o norte. E a partir dessas medidas, nós obtivemos que o raio da Terra é de 6.402 quilômetros, muito próximo do valor aceito, com uma discrepância relativa menor do que 0,4%. A mesma coisa para a circunferência da Terra, onde obtivemos 40.230 km, com uma discrepância relativa também menor do que 0,4% em relação ao valor aceito pelo Observatório Nacional. A partir do T0 obtido pelos fits das hipérboles, nós obtivemos também um valor muito próximo para a velocidade angular de rotação da Terra, de 0,28 radiano por hora, enquanto o valor real é de 0,26 radiano por hora. O experimento possui uma alta carga didática e também de divulgação científica, podendo ser reproduzida em parcerias com colégios de ensino fundamental e médio, por exemplo, incentivando os alunos ao pensamento científico, à observação da natureza e também sendo uma experiência enriquecedora de ensino. Muito obrigado pela atenção.